Agora, os objetos são muito importantes para mim. Eu tenho, inclusive, uma caixa de memórias, uma malinha de memórias lá no Brasil, e dela eu trouxe só esse perfume, porque é uma malinha grande, não ia dar para trazer tudo, mas é uma mala de memórias onde eu guardo alguns objetos que, para mim, são disparadores de inconsciente. Por exemplo, esse alfazema, né? Então, ele não é o mesmo perfume que minha avó usava, no sentido do vidro. Eu não guardei o vidro que ela tinha no banheiro, mas o fato dela sempre ter um alfazema no banheiro sempre me colocou num estado de curiosidade, porque os cheiros para mim são super importantes, eles também são disparadores de história. Olha, eu sinto que no Brasil a gente está vivendo um momento de explosão das autoras. Está acontecendo algo que antes me parecia que estava em processo mesmo, porque as mulheres sempre escreveram muito. Eu fiz letras, né, por exemplo, e na minha faculdade tinha muitas mulheres, a maioria eram mulheres. Na oficina de escrita que eu fiz também, antes de escrever meu primeiro livro, a maioria mulheres. Nas oficinas que eu dou, hoje em dia, a maioria mulheres. Então eu sinto que as mulheres estudam muito literatura, escrevem muito, mas havia alguma coisa que as mulheres não estavam sendo publicadas, né? Então as histórias não estavam sendo contadas por nós, as nossas histórias, essas personagens femininas que às vezes estavam numa narrativa muito a serviço do desejo masculino. E hoje a gente está vivendo esse momento de muitas autoras publicando. O Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante no Brasil, no ano passado teve 5 finalistas mulheres na categoria romance. Isso nunca aconteceu na história do prêmio. E eu sinto que o Brasil está vivendo realmente, como a gente conversou, um momento muito bonito de literatura, com uma expressividade grande e diversa, né? Então temos muitas vozes contando suas histórias e que, enfim, a gente juntas vai tecendo uma narração que vai contando, né, a nossa subjetividade coletivamente também. Eu sinto que, acima de tudo, eu sou uma artista em busca de uma expressividade corporal também, da minha interioridade, das coisas que eu vou acumulando e que vou observando e sentindo em mim, nos outros, nas cidades. E para mim é muito importante poder trazer isso, transformar isso em arte. Viver, fazer com que a coisa aconteça dentro e depois transborde para fora em algo que eu possa compartilhar com outras pessoas. Eu acho que esse canal de compartilhamento também é alguma coisa muito importante dentro da minha saúde mental, digamos, e de estar viva. Então, me sinto uma artista, uma leitora também de mundo e de livros, e alguém que tem um interesse muito grande em escutar, ouvir os outros e ser escutada de alguma forma também a partir da arte. Porque eu não sou uma autora que planeja o que vai escrever, sabe? Que faz planos, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou escutando uma espécie de incômodo que muitas vezes é um incômodo sem nome, é alguma coisa que está ali. E quando eu começo a escrever é como se eu puxasse um fio, como se eu começasse a desvendar o que essas coisas são, esses fantasmas para mim também, né? Então são histórias que me habitam, coisas que me acontecem e quase como se eu não tivesse tanto controle sobre os meus assuntos, mas eles tendo mais controle de quererem uma narração a partir da minha palavra. Como atriz, eu acho que quando eu escrevo, eu tenho um desejo de ser um pouco essas pessoas que habitam a minha folha. Então, há personagens no mundo da dramaturgia, né, da escrita que eu adoraria, por exemplo, ser como atriz, mas também os meus próprios personagens são um modo de elaboração de nuances minhas e dos outros que eu gostaria de experimentar no meu corpo. Falar português, né, na América Latina, eu acho que de alguma forma coloca a gente um pouco à parte. E quando a gente fala de escrita, a escrita, a literatura, por mais que sejam línguas irmanadas, tem uma distância. E a Argentina, por exemplo, tem uma tradição em literatura muito grande, né? E por mais que a gente tenha autores que são autores monumentais, como Guimarães Rosa, como Clarice Lispector, Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles, eu sinto que há ainda pouca curiosidade, talvez, dos
dos nossos irmãos, né, de conhecer o que está sendo escrito, feito no Brasil, especialmente no mundo contemporâneo.